Olá, boa tarde. Sustentabilidade. Um balanço feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra o esforço do Poder Judiciário brasileiro em adotar práticas que ajudam a preservar o meio ambiente. Houve redução de consumo em 10 dos 11 indicadores avaliados. Os detalhes dessa pesquisa você vai ver agora no Jornal da Justiça, primeira edição. E vai ver também. Justiça nega pedido de liberdade para procurador que agrediu chefe em registro no interior de São Paulo. Termina hoje o prazo de cadastro no TSE para as missões de observação eleitoral nacionais nas eleições de outubro. E ainda os detalhes da pauta do Supremo Tribunal Federal para o segundo semestre de 2022. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal se debruçará sobre importantes e variados temas para a coletividade. A Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade feito pela defesa do procurador Demétrios Oliveira de Macedo. Ele é acusado de agredir a procuradora-geral Gabriela Samadelo no mês passado em registro interior de São Paulo. A defesa de Demétrios alega que ele tem transtornos psiquiátricos e pediu a liberdade ou transformação da prisão preventiva em domiciliar. O procurador espancou a chefe dele no mês passado. A defesa alegou ainda que, por ser advogado inscrito na OAB, Demétrios teria direito a ficar preso em uma sala do Estado-Maior, sem grades ou portas fechadas. Os advogados pediram ainda sigilo dos documentos legais do processo. O Ministério Público chegou a se manifestar contrário à revogação da cautela, mas não se opôs à colocação do acusado em sala do Estado-Maior. Em seu despacho, o juiz Rafael Hernani Neves, responsável pelo caso, negou o pedido e manteve a prisão. De acordo com o juiz, dar liberdade ao procurador pode colocar em risco para a aplicação da lei penal. Ele citou o risco de não localizar o procurador para responder aos termos da acusação contra ele. O juiz também negou o pedido de prisão domiciliar ou de encaminhamento ao hospital psiquiátrico. Após modificações no Senado Federal, proposta de emenda constitucional PEC da relevância foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição 39 de 2021, aprovou o relatório da deputada federal Bia Kicis pela sua admissibilidade. A PEC da relevância, como ficou conhecida, altera a redação do artigo 105 da Constituição Federal, criando um filtro para os recursos especiais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a proposta, a admissão do recurso especial ficará condicionada à demonstração da relevância da questão jurídica discutida e só poderá ser rejeitada pela manifestação de 2/3 dos integrantes do colegiado competente para o julgamento. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que a aprovação da PEC possibilita que o tribunal exerça de forma mais efetiva o seu verdadeiro papel de firmar teses jurídicas para uniformizar a aplicação das leis federais. Agora, o texto segue para apreciação e votação no plenário da Câmara. E nós vamos agora, mais uma vez, chamar a repórter Liamara Mendes, porque o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a ação por incitação ao nazismo contra réu acusado de estupro de vulnerável deve ser mantida em juízo separado. A Liamara agora, ao vivo, traz para a gente os detalhes dessa decisão. Olá, Lia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido da defesa de um réu para que transmitissem de forma conjunta 2 ações penais instauradas contra o acusado. Uma por suposto estupro de vulnerável e outra por apologia ao nazismo. O réu foi preso em casa no Rio de Janeiro em outubro de 2021. Ao cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, determinados na investigação de um estupro de menor, a polícia encontrou armas e munições, bandeiras, fardas nazistas e quadros de Adolf Hitler, além de material pornográfico envolvendo crianças. Ao STJ, a defesa alegou que haveria conexão entre as ações penais. Isso porque o material que motivou a segunda denúncia foi descoberto na casa do acusado devido ao cumprimento do mandado de busca e apreensão relativo ao processo por estupro de vulnerável. Desse modo,
pediu a declaração de incompetência da vara criminal, para o qual o segundo processo foi distribuído. Mas, para o ministro Ribeiro Dantas, os processos podem tramitar em varas diferentes, pois os fatos foram supostamente praticados em contextos e momentos diferentes, além de não haver risco de decisões conflitantes, o que poderia justificar a reunião das ações. Eu volto com você, Rafaela. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Lia. O Supremo Tribunal Federal proibiu o governo federal de contingenciar os recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Clima. Por maioria, o plenário também determinou ao governo a destinação de verbas e reconheceu ainda a omissão da União ao não alocar integralmente as receitas em 2019. A Corte julgou a ação proposta pelo PSB, PSOL, PT e Rede. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, concluiu que a União se omitiu durante os anos de 2019 e parte de 2020, diante dos problemas ambientais que o país enfrentou, como incêndios e o aumento do desmatamento. E afastou a alegação do Ministério do Meio Ambiente de que a liberação do dinheiro não aconteceu porque se esperava um novo marco normativo de saneamento. Segundo o ministro, informações da Comissão de Meio Ambiente do Senado revelam que a não alocação dos recursos foi uma decisão deliberada do Executivo, até que fosse possível alterar a constituição do Comitê Gestor do Fundo. O Fundo Clima tem o objetivo de financiar projetos, estudos e empreendimentos para combater as mudanças climáticas. De acordo com a decisão do ministro, a vedação ou contingenciamento não se justifica em razão do grave contexto ambiental do Brasil. Além disso, o relator afirma que os resultados apurados mostram que o país caminha ao sentido contrário aos compromissos internacionais assumidos. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta a falar de meio ambiente. Você vai ver os detalhes de um levantamento que mostra o empenho do Poder Judiciário em adotar cada vez mais práticas sustentáveis. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Estamos em um momento especial de comemoração dos 20 anos da TV Justiça, essa emissora pública que tem o grande mérito de traduzir discussões complexas do direito de maneira muito fácil, muito simplificada e acessível para a nossa população. Sem sombra de dúvidas, a programação da TV Justiça contribui para a formação dos nossos profissionais da área jurídica, mas a sua maior contribuição é para a própria população. O 6º Balanço da Sustentabilidade do Judiciário mostra a redução no consumo e nos gastos de 10 dos 11 indicadores avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça. Destaque para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que apresentou os melhores resultados em 2021. De acordo com o balanço de sustentabilidade do CNJ, a maior parte dos 90 tribunais do país está engajada em contribuir para a manutenção dos recursos naturais para as próximas gerações por meio de ações que promovam a preservação do meio ambiente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se sobressaiu. No ano passado, no TJDFT, a economia de papel, energia e água foi a maior do país. Sem falar nas ações de coleta seletiva e contratações sustentáveis, uma evolução do Plano de Logística Sustentável na Justiça do DF de 2018 a 2021, que garantiu um avanço de 3 colocações no ranking dos tribunais em apenas um ano. A redução em copos descartáveis foi significativa. Em 2020, foram utilizados 10.000 copos. Em 2021, 5.095. O gasto com água mineral também caiu. Em 2020, foram R$ 58.000. Em 2021, R$ 54.000. A energia elétrica reduziu de R$ 13.112 em 2020 para R$ 10.728 ano passado. Ao todo, o tribunal economizou cerca de R$ 7,8 milhões em um ano de despesas. Entre as iniciativas sustentáveis do tribunal está a nova central de resíduos, construída em uma área específica, cercada e coberta para evitar a contaminação pela chuva. Além disso, a melhor separação dos resíduos recicláveis e dos que oferecem risco químico provenientes do serviço de saúde. Eu acho que o principal da redução dos gastos é a gente aprender a fazer mais com menos.
né? Nós vivemos aí, temos uma situação econômica que não é favorável no Brasil, principalmente após a pandemia. E temos que otimizar, porque temos que prestar contas à sociedade sobre o orçamento público, né? E o Plano de Logística Sustentável traz indicadores muito específicos, aos quais não só o Tribunal de Justiça do DF, mas também o Poder Judiciário como um todo, dá transparência à sociedade por meio de painéis de dados, né? Qualquer pessoa pode entrar no portal do CNJ e comparar como são os gastos do Tribunal do Rio de Janeiro com o de Brasília, com o de Minas. Isso vai gerando cidadania, né, gente? Bom, e vamos falar um pouco mais sobre esse balanço realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu converso agora ao vivo com a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares. Olá, doutora Gabriela, seja bem-vinda, muito boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom, a gente já apresentou ali em linhas gerais os dados na reportagem. Qual é a importância, doutora Gabriela, da promoção da sustentabilidade no Poder Judiciário? A importância é para o próprio mundo, né? Para o próprio Brasil, a gente fazendo esse monitoramento dentro do Poder Judiciário, junto aos servidores, aos magistrados, estagiários, terceirizados que trabalham, isso vai gerando, né, uma melhoria da consciência ambiental, uma redução do consumo, as pessoas vão deixando de imprimir, vão se acostumando a apagar uma luz, a desligar o monitor de computador, isso vai gerando uma nova cultura, né? E a gente vê muita evolução nos últimos 6 anos, desde que esse monitoramento começou a ser feito dentro do CNJ, que apura dados de todos os tribunais. E o que mais chamou a atenção de vocês dentro desse balanço do CNJ? Tem alguma coisa assim que tenha realmente chamado a atenção no levantamento, na economia, aos cofres públicos, na consciência das pessoas? Olha, eu acredito que o resultado no bolso é o mais relevante, né? São 290 milhões de reais economizados em apenas um ano, só com o consumo de materiais, né? De energia elétrica, uma redução em contrato de limpeza, uma gestão administrativa, né, dos órgãos do poder público de forma mais eficiente, tentando negociar tarifas menores para um contrato de telefonia, buscando gastar menos com garrafinhas de água envasadas, né, tentando fazer ações de reciclagem. Então, isso tudo gerou uma economia muito, muito alta para o Poder Judiciário, né, quase 300 milhões de reais em apenas um ano. E a gente vê, né, por exemplo, energia elétrica, em 6 anos, 142 milhões a menos sendo gasto só com energia elétrica. Então, tem um resultado financeiro, né, para a própria União, para o próprio Brasil, de forma bastante direta, né, esse trabalho de conscientização. E ali no início eu falei que dos 11, né, objetivos propostos ali, nós atendemos 10. Na verdade, a senhora me explicava aqui nos bastidores que alcançamos todos os objetivos, salvo da energia elétrica, porque a tarifa subiu, mas isso aí já não cabe ao Poder Judiciário, né? Exatamente. E teve redução em todos os gastos, né? Então, e a gente mede várias métricas. Papel, copo descartável, telefonia, impressão, energia elétrica, água e esgoto, gasto com reforma, e em todas essas métricas a gente tem uma economia financeira. A energia elétrica tem uma elevação do custo, mas uma redução do consumo também, e aí foge um pouco ao controle, que depende da tarifa da empresa que faz a gestão local, né, em cada local do país. Mas a gente teve, e aí o mais interessante é que mesmo com essa redução de consumo, a gente tem um aumento no volume de material destinado à reciclagem. Então, o papel gastou-se menos e reciclou-se ainda assim mais do que o ano passado. Nós sabemos que todos os tribunais do país estão conectados, né, com essas medidas, todas que inclusive seguem a Agenda 2030 da ONU, e é também um dos eixos da gestão do presidente Fux, aqui no STF, no CNJ, mas aqueles tribunais que estão ali no topo do ranking, de boa colocação, eles recebem incentivos a mais, doutora? Sim, a gente valoriza tanto os tribunais que foram muito bem, quanto aqueles que às vezes ainda não estão tão bem, mas melhoraram muito, já conseguiram dar um grande passo. Existe no final do ano o Prêmio CNJ de Qualidade, que avalia o tribunal sob várias óticas, sob várias dimensões, olhando produtividade, gestão de dados, governança, e o Índice de Desempenho da Sustentabilidade é o índice que é aferido anualmente no balanço, nesse relatório,
e que compõem um dos indicadores do Prêmio CNJ de Qualidade. Então, aqueles tribunais que tiveram um bom desempenho, eles vão ganhar pontos nessa grande concorrência que é feita ao final do ano, onde o CNJ reconhece aqueles tribunais de excelência que receberam o prêmio Diamante e que são congratulados, estão reconhecidos, os esforços de todo o ano é reconhecido ao final do ano pelo CNJ nesse grande evento que é feito no Encontro Nacional do Poder Judiciário. A senhora já adiantou um pouquinho no início, mas para fechar, nós estamos falando de economia aos cofres públicos, de uma conscientização maior de colaboradores, servidores e também benefícios ao meio ambiente a médio e longo prazo, né? Com certeza, né? Isso é só uma pontinha, né? É uma forma da gente individualmente, cada pessoa vai ali melhorando reduzindo o seu consumo, se conscientizando com uma ação, apagando uma luz ao sair da sala, e isso é somado, né, quando a gente junta todo o Poder Judiciário, toda a estrutura, todos os servidores, magistrados, colaboradores, e isso gera essa economia e essa mudança de cultura que depois a gente leva para casa, né, e replica em outros ambientes também. Ok, doutora Gabriela, parabéns pelo trabalho, viu? Sucesso aí na empreitada, que a gente consiga alcançar cada vez índices melhores, né? Boa tarde para a senhora, muito obrigada pela participação. Obrigada, para a senhora também. Tchau, tchau. E veja a seguir no próximo bloco os detalhes da pauta do Supremo Tribunal Federal para o segundo semestre. É já já. Aproximar a justiça da sociedade. É esse o papel que a TV Justiça vem cumprindo ao longo dos anos, dando transparência ao julgamento dos processos não apenas para a comunidade jurídica, mas para toda a sociedade. Sua programação leva informação segura sobre o dia a dia do judiciário e conhecimento jurídico de qualidade, uma forma genuína de assegurar acesso à justiça, um direito de todos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento de dados com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para apurar a conduta do Partido da Causa Operária contra o STF. A investigação foi aberta em razão de uma série de ataques do PCO nas redes sociais contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido feito pelo ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, e autorizou o compartilhamento e envio de cópia dos autos do Supremo ao TSE para fins de instrução do inquérito administrativo. O inquérito foi instaurado no TSE em razão da publicação de postagens no perfil do PCO no Twitter, republicadas em outras plataformas. De acordo com Campbell, o conteúdo das mensagens afirmava que o Tribunal Superior Eleitoral estaria intervindo ilegalmente no aplicativo de mensagens Telegram, além de classificar a atuação como um ataque à liberdade de expressão e de tentativa de fraudar as eleições. O ministro considerou a atitude como irresponsável e abusiva. No pedido, Campbell explicou que a investigação se faz necessária diante da possibilidade de utilização de recursos do fundo partidário pelo PCO para atacar as instituições e a legitimidade das eleições deste ano, com o objetivo de tumultuar e desestabilizar o processo eleitoral. Ainda segundo os autos, o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado o bloqueio das contas de redes sociais da legenda, além de incluir o partido no inquérito das fake news. Termina hoje o prazo para que as missões de observação eleitoral nacionais se cadastrem no TSE. Entidades, organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior vão poder participar pela primeira vez e contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, a transparência e a confiança das eleições. O pedido deve ser feito no sistema eletrônico de informação do TSE, no protocolo digital, com comprovação de experiência, estrutura e capacidade técnica. Em 2020, um projeto piloto foi realizado com a participação da Transparência Eleitoral Brasil. O tribunal já recebe missões estrangeiras de organismos e instituições
internacionais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou a pauta de julgamentos da Suprema Corte para o mês de agosto e início de setembro, quando acaba a gestão dele à frente da presidência do tribunal. Entre os processos agendados estão a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa, o Código Florestal, a soberania do Tribunal do Júri e o sigilo de dados e de comunicações telefônicas. Na sessão de encerramento do semestre judiciário, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, adiantou alguns temas que vão ser analisados pelo plenário da Corte na volta dos trabalhos no mês que vem. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal se debruçará sobre importantes e variados temas para a coletividade. A título exemplificativo, estão pautados para a apreciação deste plenário as ações que versam sobre o direito à educação básica, o direito à saúde, o direito ao transporte, o direito ao sigilo de dados pessoais, o direito ambiental, direitos trabalhistas diversos, regras do processo eleitoral, teto de gastos da administração pública, produção de provas do processo penal e questionamentos à nova lei de improbidade administrativa. Estão previstas 9 sessões de julgamento em agosto. No retorno às sessões plenárias, os ministros devem dar continuidade ao julgamento de ações contra leis de Minas Gerais que instituíram taxas de fiscalização ambiental sobre mineração. O tribunal também deve definir a validade da aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa e se apenas o Ministério Público tem legitimidade de propor esse tipo de ação. Está prevista ainda a análise de ação que questiona parte do Estatuto da Juventude, que garante a jovens de baixa renda gratuidade em ônibus interestaduais, a legalidade de norma que estabelece que ações eleitorais sobre o mesmo fato devem ser reunidas para um único julgamento e a constitucionalidade de trecho do Código de Processo Penal que concede prisão especial a pessoas com diploma de nível superior. No campo do direito do trabalho, o colegiado vai discutir a validade de pontos da Lei dos Caminhoneiros, que reduziu o horário de descanso e alimentação dos profissionais e passou a exigir deles exame toxicológico. O contrato de trabalho intermitente é outro assunto da pauta. Os ministros devem julgar se a medida leva à precarização da relação de emprego e se desrespeita princípios constitucionais como o da isonomia e das garantias do salário mínimo. Na segunda quinzena de agosto estão agendados processos que tratam sobre o sigilo de dados e de comunicações telefônicas no acesso da polícia a telefone celular encontrado em local de crime, a legalidade da criação do cadastro base do cidadão e do Comitê Central de Governança de Dados, a possibilidade da continuidade do funcionamento de aterros sanitários em áreas de preservação permanente e se um tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido com base em argumento genérico. O STF deve se manifestar ainda sobre a federalização dos crimes contra direitos humanos. A pauta das 2 sessões plenárias marcadas para o mês de setembro vai ser destinada aos casos que não puderam ser julgados pelo Supremo nas sessões anteriores. Bom, e a pauta do segundo semestre no Supremo é assunto para o nosso consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. O que você destaca agora para o segundo semestre? Destacamos o início e o final da pauta prevista para agosto, que é a última pauta que será dirigida pelo presidente ministro Luiz Fux. A pauta começa com a temática ambiental, que vai envolver primeiramente as condições para a realização de mineração nas áreas com proteção ambiental. O assunto ambiental retorna também no dia 24 de agosto, na discussão sobre o Código Florestal, que foram ADIs e uma ADC que foi relatada pelo ministro Luiz Fux. O segundo tema geral que nós destacamos estará previsto para o dia 31 de agosto do mês, que é a pauta da federalização das violações de direitos humanos. Essa foi uma modificação que foi inserida pela Emenda Constitucional 45, e que é uma das marcas distintivas aí da gestão do ministro Luiz Fux na condução e na priorização de assuntos. Então, como é o último mês, a gente percebe que há, do início ao fim, uma preocupação da presidência em sinalizar quais são os assuntos
mais sensíveis da pauta, e a gente espera que o tribunal possa finalizar esses debates e poder apresentar à sociedade a sua visão sobre os assuntos que estão em debate, né? A questão ambiental está aí muito presente. Daniel, Vigilância Suprema também em relação às eleições, né? O ministro Fux, no finalzinho, na semana passada, no encerramento, ele falou, olha, Vigilância Suprema da Suprema Corte em prol da rigidez das eleições. Então, certamente o tribunal vai se manter firme e atuante nesse propósito. Exato. Inclusive, um dos dias nós temos a pauta da mini-reforma eleitoral, uma vez que, por determinação do TSE e do Supremo, a pauta dessas eleições gerais deste ano foi empurrada para frente, né? Vai começar a partir de agosto. E ainda é possível que nós tenhamos aí alguma definição, alguma modulação sobre quais vão ser as regras a serem aplicadas, com grande destaque para o tema das fake news, né? Das notícias e dessas mobilizações que foram até temas debatidos pelo Supremo nesse primeiro semestre judiciário. Mas aí mudanças que podem já impactar no pleito deste ano? Aí é que vai ser, essa é uma das discussões, porque existe o princípio da anualidade eleitoral, que é previsto pelo artigo 16 da Constituição. Como a legislação já está aí há mais de um ano, né, editada, a dúvida que há é se o tribunal vai estabelecer alguma regra de transição. A tendência é que não, mas diante do calendário peculiar desse ano de 2022, né, que será o mais curto da história democrática após a promulgação da Constituição de 88, a gente tem algumas preocupações. Vamos ver como é que o tribunal vai dirimir essas dúvidas. Ok, Daniel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Daniel volta amanhã. E nós ficamos por aqui também. Voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Tchau, tchau.